Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Amém. Família. Tudo bem? Amém. Mais uma noite, né? Nós aqui reunidos, adorando o nosso Deus, buscando honrar o nome dele, né? Adorá-lo. Gil já abriu o culto para a gente estar se alegrando na presença do Senhor nesse dia, né? Esse privilégio de estarmos reunidos. Eu queria, nesse tempo, compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Sinceramente, eu peço a Deus que a gente saia daqui hoje com uma mentalidade diferente, com um foco diferente, sabe? Cheio da unção do Senhor mesmo para fazer diferente, estar mais na presença do Senhor, mais focado naquilo, nos propósitos que Deus tem para cada um de nós, e Ele tem. Amém. Não é verdade? E Ele tem, e a gente tem que estar muito atento com isso. É uma palavra muito simples, de fácil entendimento, mas de suma importância. Estou ministrando no meu coração hoje, para que eu tenha sempre esse foco. E essa palavra começou com um desejo de eu ter um pessegueiro, de plantar um pessegueiro. O tema da ministração como um pessegueiro. E uma árvore frutífera. Coincidência ou não, Deus vai dando a palavra, né, para mim pelo menos, em pedaços, né, como se fosse um quebra-cabeça, e a gente vai montando, às vezes não vai entendendo. No culto, não sei se foi no domingo, eu ministrei, eu abri o culto falando sobre Abacuque, né, a figueira, a videira, né, são árvores frutíferas, e eu abri aquele culto porque na noite seguinte eu estava lendo a palavra, né, como de costume, e eu estava lendo exatamente esse texto. Eu terminei a minha leitura nesse texto. Na manhã, a hora que eu desci para a cozinha, a Débora estava ouvindo um louvor, cantava exatamente esse texto. Então eu abri o culto e Abacuque ali questiona Deus, né, faz perguntas para Deus, questionando Deus por causa da maldade do povo, de Deus mesmo, e por causa da maldade dos outros povos. E ele entendeu, Deus respondeu para ele, ele entendeu que bastava adorar a Deus, bastava agradecer a Deus, né, como foi aberto o culto hoje. Para nós basta isso, basta agradar e agradecer a Deus. E eu estava, né, a Débora me pediu um presente de aniversário, em julho, né, um pouquinho antes, e ela queria um balanço. E como professora aposentada do pré, né, ela queria um balanço. E eu fiz um balanço para ela. E só de 2 lugares. E uma noite dessa, nesse calor que tá, né? Tava uma brisa gostosa lá. E a gente à noite, sentado no balanço, conversando, e eu plantei um pessegueiro bem em frente, assim, dá para ver do balanço, dá para ver, né? E eu perguntei para ela, como você gostaria que esse pessegueiro se desenvolvesse? Como você gostaria que ele ficasse, né? E a gente sentado lá no balanço, olhando para o pessegueiro. O pessegueiro, gente, é um talinho, tem 1 metro. Né? E ela falou, eu gostaria que ele crescesse bem, né? Ficasse frondoso, tivesse bastante sombra. Não sei se vocês já viram uma flor do pessegueiro também, muito bonita. Tinha lá perto do escritório, acho que foi até por isso que eu desejei ter o pessegueiro. Ela falou, queria que as flores fossem lindas mesmo, como você descreveu, que eu já tinha falado com ela. E queria que ele desse frutos maravilhosos. Que fruta que você gosta, que vocês gostam? Imagina que você tivesse plantado essa fruta, esse pé frutífero na tua casa. Como você gostaria que ele crescesse? E se nós fôssemos essa fruta, esse pessegueiro? E se o agricultor, o dono do pé,
fosse Deus, como você acha que Deus gostaria que a gente crescesse? Isso para a gente meditar, isso para a gente pensar. Quando eu comprei o pé de pessegueiro, eu não sabia, mas ele é enxertado. Naquele momento que o rapaz me falou que ele era enxertado, veio a palavra, veio o texto no meu coração, que eu vou ler para vocês agora. Está lá em Romanos 11, de 13 a 24. Fala de uma árvore frutífera também. Deus nos comparando o povo dele, comparando os gentios com essa árvore, com essa videira. E a palavra do Senhor fala assim: dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação ou aos ciúmes, os do meu povo, e salvar alguns deles. Paulo está falando aqui que ele quer, mesmo por ciúme, que os israelitas venham para o Senhor Jesus, porque ele ministra para os gentios, ele ministra para aqueles que não são judeus. Então, mesmo por ciúmes, os gentios vindo, que os judeus também venham. Então, é o desejo do coração dele. Verso 15 fala assim: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida entre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns ramos foram quebrados, e tu, e nós, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui, por natureza era brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Amém? Aqui Paulo falando, aqui o Espírito Santo falando, ministrando a igreja em Roma. Aqueles que estavam sendo, dos gentios que estavam sendo convertidos. E Paulo compara, as pessoas ali com a oliveira. Os judeus cresceram numa raiz santa, o texto fala. E eu entendo que essa raiz é Jesus Cristo, aquele que sustenta todas as coisas. Nós falamos que estamos firmados na rocha, E nesse caso, o Espírito Santo comparando aqui com uma raiz santa. Mas os gentios, nós não nascemos judeus. Então, o povo judeu, nós somos gentios. Nós, os gentios, ele compara a gente com uma oliveira brava. O que seria isso, uma oliveira brava? Então, biblicamente, essa oliveira brava, nós, antes de recebermos Jesus Cristo, seria uma oliveira que não dá fruto, que a sua madeira não tem utilidade, na verdade, uma árvore que não serve para nada.
Na verdade, existe fruto nessa árvore, mas não é comestível. Então é alguma coisa assim realmente inútil, essa oliveira brava. Esse fruto que não serve, que não é comestível, eu entendo assim que Deus nos falando das obras da carne. Tudo aquilo que nós fazemos que não está alinhado com o Senhor. Deus fala, né, em Gálatas, Deus mostra em Gálatas tudo aquilo que é o contrário à vontade, que confronta o Senhor, que desagrada o Senhor, que entristece o Espírito. Essas coisas são da oliveira brava. A gente era oliveira brava. A gente não era do Senhor, pelo menos eu não nasci, né, num lar. Mas independente se você nasceu num lar evangélico ou não, a decisão está na tua mão. Você tem que se posicionar com o Senhor, não são os seus pais. A salvação é individual, o posicionamento individual, a santidade individual e a cobrança individual. Então, nós éramos essa oliveira brava. Então a gente tem que tomar cuidado para que esses resquícios dessa oliveira brava, essas manias, esses hábitos que a gente tinha, que isso realmente fique para trás, porque nós estamos enxertados nessa raiz santa. Nós temos a seiva, o sangue de Cristo corre em nós, nos lavou, nos limpou, para que a gente tivesse atitudes diferentes. Os nossos pecados foram apagados, o preço foi pago pela nossa salvação. Então a gente não pode, perder o foco, que hoje nós somos oliveira santa, não somos mais oliveira brava. E se alguns ramos foram quebrados para que a gente fosse enxertado, a palavra fala que a gente foi enxertado pela fé em Cristo, e eles foram tirados pela falta de fé. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, ficar atentos, porque a palavra está falando, assim como eles foram tirados, será que Deus pode tirar a gente também? Eu creio que sim. Não é? Vai depender do que? A palavra fala. Nós somos enxertados pela fé. Vai depender da nossa fé, do nosso posicionamento, do nosso dia a dia com o Senhor. Amém? Mas se fomos enxertados pela fé, e realmente fomos, não é? Todos nós somos enxertados pela fé em Cristo. Com certeza, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Se fomos enxertados nessa oliveira santa, nós que éramos oliveira brava, Deus tem um propósito, que é dar frutos. Amém. Amém? E essa palavra já vinha de uns dias. E o Val ministrou sobre frutos, né? E Deus está falando com a gente. Frutos. Como é que você gostaria dos frutos da planta que você colocou? Como você gostaria que eles fossem? Como Deus gostaria que a gente entregasse os nossos frutos para Ele? Mas só para ficar claro, existem os frutos, né? As demais coisas, buscar o reino de Deus, existem os frutos que Deus nos dá, as demais coisas que Deus nos dá. E a gente tem que estar muito atento, como está lá em Abacuque, que tendo a escassez ou não, nós temos que nos alegrar. Amém? Você tem consciência disso? Independente da situação, independente da colheita, independente da abundância, independente da escassez, nós temos que nos alegrar no Senhor. Louvá-lo e adorá-lo. Sempre. Mas existem os frutos também que nós temos que dar. Então tá bom, resolveu, né? Nós estamos enxertados, éramos brava, somos santa, estamos enxertados em Cristo, temos a ceia, é só dar fruto. Não é assim fácil? Simples? Será que tem algum impedimento? Eu. O Senhor falou no meu coração e falou intercessão de algumas coisas. Já que a Vivi falou, eu vou antecipar essa parte da gente impedindo ao Senhor. E o Senhor falou no meu coração, ainda ouvindo hoje,
vim para o escritório, estava orando e eu clamando pela palavra, e o Senhor falou assim para mim: reclamação. Reclamação. Sabe que a gente tem reclamado de todas as coisas? Será que a gente entrou nesse modo reclamação? Tudo está ruim, tudo que acontece tem uma reclamação. Ah, meu carro não está bom, estou reclamando. Deus vai tirar. E se Deus tirar? Pode tirar. Aí não vai ter mais o carro, não é verdade? Ah, minha casa não está isso, não sei o quê. Reclamação. Murmuração. É a mesma coisa. O pessoal passou no deserto lá murmurando, o que aconteceu? Não aconteceu nada na vida deles, não deram fruto nenhum. Perderam os frutos, né, que eram maravilhosos, terra queimando a leite e mel. Deixaram de viver de colheitas, de frutos enormes e sobrenaturais, coisa preparada por Deus, porque reclama. E às vezes a gente entra, vamos falar assim, um embalo, né? Um começa a falar e você também começa a falar e um começa a reclamar, está muito frio, está muito calor, está não sei o quê. Cuidado, Deus está falando. Se você quer perder as coisas, se você quer ver o fruto ser roubado, continue reclamando. Agora, se você quer ver o fruto crescer e você colher e você usufruir, glorifique ao Senhor, agradeça ao Senhor, como foi o culto aberto hoje. Deus falou, agradeça, independente, agradeça o seu dia, agradeça a colheita, agradeça ao Senhor todo o tempo, em todas as coisas. Chave de abertura de portas. O Senhor está falando conosco. Quer reclamar? Fechou, bloqueou, veio impedimento. Quer agradecer? Quer louvar? Quer adorar em qualquer situação? Caminhos liberados, o inimigo desabilitado. Outra coisa que o Senhor colocou no meu coração: ansiedade. Sabe qual a diferença? Qual o antônimo da ansiedade? Ansiedade, sinônimo é falta de fé. E o antônimo é fé. Se a gente não confiar em Deus, a gente fica ansioso. E Deus, na quarta-feira, Terezinha estava ministrando e ela falou sobre ansiedade. E eu estava sentadinho aqui ouvindo a palavra e veio um pensamento no meu coração assim: vê se eles ficam ansiosos por alguma coisa do meu reino. Vê se eles estão preocupados com as minhas coisas ou só com as coisas deles. Isso me doeu demais. Isso serviu para mim. Nós estamos ansiosos com o quê? Com as coisas de Deus? Acho que não. Se Deus está falando. Então, entrega na mão do Senhor e confia. Repreende a ansiedade. Se a gente tiver que ficar atento, focado, né, é com o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Fala assim comigo: em primeiro lugar, o reino de Deus. Repreende a ansiedade. Isso também mostra que a gente tem pouca fé. O inimigo vai fazer tudo para deixar a gente ansioso, que é outra coisa que eu vou ministrar, né? Eu antecipei. Outra coisa que Deus mostrou em sonho para intercessão, se não me engano foi por Mariana: árvores frutíferas, frutos enormes. Ele teve uma batalha, ele atravessou, venceu uma batalha, entrou num campo com árvores frutíferas enormes. E havia uma árvore caída, e para trás dessa árvore haviam cavalos. E os cavalos estavam comendo os frutos. Que representa cavalos? Representa a nossa impulsividade. Então, se você tem reagido sem pensar, sem analisar, tem falado, tem liberado palavras que você depois se arrepende ou não, né? Mas palavras que não são de acordo com a vontade do Senhor, que entristece o Espírito, isso vai fechar a porta. Isso vai impedir o crescimento dos frutos.
isso vai destruir o pessegueiro. 3 coisas que a gente tem que estar bem atentos para que esses frutos cheguem nas nossas mãos e para que a gente possa entregar, principalmente a gente possa entregar esses frutos que Deus deseja de nós. Isso somos nós. Mas parou aí? É só esse o impedimento? Somos só nós? Ainda não, gente. Né? Existe um outro detalhe importante e que precisa ser falado. O inimigo das nossas almas, o mundo espiritual do mal, ele vai tentar impedir o fruto, tanto um como o outro. O papel dele é esse. Ele vai tentar primeiramente arrancar o galho da videira santa. Ele vai tentar de tudo, e o caminho que ele vai fazer é a fé. Ele vai tentar sugar a nossa fé. E outra, se ele não deu certo, ele não conseguiu, ele vai fazer de tudo ainda para não deixar a gente crescer, para não deixar a gente florescer, e se for o último caso, para não deixar a gente dar frutos para o Senhor. Esse é o papel dele. E eu estava conversando, tudo, né? Deus vai falando, montando quebra-cabeça, né? Eu estava lá com a Débora, me escalou para plantar uns negócios lá na jardineira. Ela me abandonou lá em casa e eu fiquei ficar trabalhando, tá? Tá entregue. Eu estava plantando e meu vizinho mexendo num pé de ipê. Ele tem um pé de ipê branco na frente da casa dele. É bonito. Não sei se vocês já viram, é bonito. Mas dá vontade de ficar olhando. Só que eu vi que tinha uma parte do ipê que estava bonito e uma parte não. Daí ele estava me falando, botou a escada, ele falou assim, ele não sabia se era um fungo, uma praga que chegou, e ela se alojava na forquilha assim dos galhos, e aquele galho morria. E ele estava arrancando aqueles galhos que estavam mortos. Eu quero que vocês entendam que no mundo espiritual não é diferente. O inimigo vai fazer de tudo para ir sugando, para ir matando, atacando as áreas das nossas vidas. Isso vai minando a nossa fé, vai minando a nossa confiança. Existem ervas daninhas, né? As ervas daninhas vão se ajuntando meio à plantação e vão sugando o alimento, vão tirando, querendo roubar as riquezas da terra, né? Os nutrientes da terra. O inimigo também vai plantar coisas nas nossas vidas, vai tentar plantar coisas, e a gente tem que ficar muito atento. Existem os insetos, a formiga, então, se pegar uma formiga cortadeira, dependendo do tamanho da árvore, da planta, uma noite acabou, não é verdade? Atacou. A palavra do Senhor fala dos gafanhotos, do cortador, do migrador, do devorador, do destruidor. Não é? O inimigo tem usado para nos assolar. Às vezes a planta sente, né, o frio, a geada, ou muito quente, né, e ela fica fraca, fica abatida. Isso tudo está sobre as nossas vidas. A gente tem que, pedindo para o Espírito Santo nos mostrar aonde que o inimigo está colocando a mão dele, aonde que ele colocou a erva daninha, aonde que ele colocou essa praga que está deixando os galhos morrerem, o que ele está agindo, aonde ele está roubando e minando a nossa fé, em que situação que a gente não consegue resolver, que o negócio não sai do lugar, é só impedimento. Em que situação? O Senhor me mostrou em sonho, se eu não me engano, também não lembro, mas acho que na quarta-feira passada, gente, é assim mesmo, na quarta-feira passada, acho que até orei aqui, mas não está gravado, né? Vocês não viram. E eu tive um sonho, eu não lembro do sonho, mas na hora que eu acordei, eu estava repreendendo e guerreando contra tranca-ruas, que é um demônio. Né? O nome já fala, tranca-ruas, com certeza é impedimento. E depois disso, nessa semana passada ainda, eu sonhei que eu entrava num campo e haviam várias cobras, elas estavam enroladas, né, nelas, e eu vi assim no meu pé uma cobra enrolada também no meu pé. E aí eu passava essa visão, eu tinha uma nova visão e eu estava andando normal. Aí na intercessão Deus deu a revelação
realmente são impedimentos. Impedimentos colocados pelo inimigo para que a gente não avance, para que a gente não cresça, para que a gente não floresça, para que a gente não dê frutos, para que a gente não possa usufruir dos frutos, para que a gente não possa multiplicar, para que a gente não possa vir, para que a gente não sirva a Deus, para que a gente não cumpra os propósitos de Deus. E eu queria aproveitar que nós estamos reunidos nessa noite e novamente orar. Repreender esse mal. A revelação foi que isso vem de Leviatã, né? Que ele costuma mesmo trabalhar dessa forma. E eu estava dando uma olhada, né, em Tranca-Ruas. Na verdade, eu pensava que era um demônio, mas lá fala, no estudo, fala que é uma falange. Uma falange é um pelotão de um exército. Então são vários demônios, trazendo impedimento, trazendo roubo, trazendo contaminação. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai, nós, como igreja agora, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse momento, por esse tempo. Clamamos a Ti agora, Senhor, pela cobertura do Teu sangue, por toda a armadura, Pai, de Efésios 6:11, Pai, a presença dos Teus anjos conosco, os Teus exércitos, as Tuas miríades, Pai, os Teus armamentos poderosos, os Teus carros de fogo, que estejam, Pai, em batalha, ô Senhor, guerreando pelos Teus filhos, pela Tua obra, guerreando para que a gente possa dar frutos, Senhor, para Ti, para honrar o Teu nome, ô Senhor, em concordância na autoridade que foi dada à igreja, por Jesus Cristo, pelo sangue dele derramado, Pai. Nós tomamos posse agora dessa autoridade e repreendemos, Pai, todo o mal representado por essas cobras enroladas nos pés. Nós denunciamos, arrancamos, destruímos, repreendemos e desabilitamos agora em nome de Jesus. Não tem poder mais sobre a tua igreja, não tem mais poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Desabilitamos também, Pai, toda ação, toda influência, toda ajuda, Pai. Ô Senhor, toda aliança, vida de Leviatã também está repreendido, cortado todo fio de transmissão de poder, em nome de Jesus Cristo. Não ajuda mais, não socorre mais, não envia mais, em nome de Jesus. E nós agora em concordância, Pai, repreendemos também essa falange, repreendemos, Pai, tudo que representa o Tranca-Ruas, tudo que ele tem feito, tudo que ele tem impedido, tudo que ele tem destruído, todo o roubo da fé, das bênçãos, do fruto que o Senhor tem para as nossas vidas, todo impedimento de nós crescermos, Pai, espiritualmente, darmos flores a Ti, darmos frutos em abundância a Ti, todo impedimento que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos que não tem mais poder nas nossas vidas, não age mais nas nossas casas, a nossa família, a nossa herança é liberta, é transformada, é tocada agora pelo Teu poder em nome de Jesus. Pai, nós determinamos também em concordância, Senhor, que tudo aquilo que foi roubado, tudo que foi tirado, Pai, tudo que foi impedido, seja restituído agora em nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor, invade essa fortaleza do inimigo agora, Senhor. Arromba mesmo as portas, derruba as muralhas, Pai, que nós possamos entrar e tomar posse também do despojo, Pai, limpar esse lugar para Ti, levantar um trono de adoração, de gratidão a Ti nesse lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque nós em concordância já determinamos, Pai, a vitória, Pai, contra essas cobras, a vitória, Pai, contra o Tranca-Ruas, a vitória contra o Leviatã, a vitória contra todo tipo de roubo e de contaminação nas nossas vidas, a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como ipê, né? Como pessegueiro, como uma outra árvore frutífera, esse pessegueiro enxertado, ele tem uma característica. Às vezes fala, mas Paulinho, acabei de entrar na igreja, né? Eu sou que nem o seu pessegueiro, eu sou um talinho assim, de 1 metro. E é verdade, né? Às vezes a gente está muito tempo na igreja e não cresceu, não se desenvolveu, né? Às vezes a gente está pouco tempo na igreja e realmente não conseguiu, né? Mas o Senhor falou assim no meu coração, essa árvore enxertada, ela tem uma característica que ela dá fruto muito rápido. Ela dá fruto
mesmo pequenininha. O rapaz que me vendeu esse pessegueiro, ele falou que tinha pessegueiros iguais àquele com frutos já. Então, não duvide que Deus vai te usar. Não duvide que você é um instrumento nas mãos do Senhor. Não duvide que você vai dar frutos de honra ao Senhor. Você pode achar que o fruto é pequeno, mas pensa bem, lá o pessegueiro, o primeiro fruto, pequenininho que ele der, imagina a alegria que isso vai dar ao agricultor. E Deus é do mesmo jeito. Dê frutos. Sejam pequenininhos aos teus olhos, mas ao Senhor vai alegrar demais o coração de Deus. Sabe? Não deixe o medo, não deixe a timidez. Estou ministrando para mim. Não deixe que nada te impeça de dar frutos ao Senhor. Peça ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, tira tudo que o inimigo colocou. Tira. Eu não quero mais viver assim. Eu quero viver para ti, eu quero viver para honrar o teu nome. Eu quero ser um pessegueiro grande. Eu quero ser um pessegueiro tão grande que os passarinhos venham fazer ninhos. Que eles encontrem um local de descanso. Que eu possa ser um instrumento na tua mão. Não para que eu me glorifique, mas para que a tua glória, né, o Senhor seja glorificado através da minha vida. Não me importo se seja uma coisa pequenininha ou se Deus tem algum propósito um pouco maior. Não se importe com isso. Se importe em alegrar o Senhor, em dar um pêssego para o Senhor, e dar um fruto que agrada o Senhor. Amém? E para finalizar, eu queria ler um último texto, que está lá em Jeremias 17:7, que fala assim: bendito o homem que confia no Senhor. Você confia no Senhor? Amém. Você tirou toda a sua ansiedade? Confia no Senhor? Amém? E cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba, não fica ansioso, nem deixa de dar frutos. Quer dizer que nós somos essas árvores. O Senhor nos plantou não só na beira do ribeiro, mas para receber do Espírito, das águas do Espírito Santo. Elas estão em nós. Que a partir de hoje a gente dê frutos, e frutos em abundância ao Senhor. Amém? Amém. Que a gente realmente saia daqui hoje com um coração desejoso, né, de agradar ao Senhor, de agradecer ao Senhor por todas as coisas, porque portas vão se abrir, oportunidades virão. O Senhor vai colocar oportunidades nas nossas vidas, para que a gente dê frutos, e frutos em abundância, para que glorifique o nome de Deus. Amém? Deus abençoe. Amém.